Vamos falar agora de operações unárias de autômatos. O que é uma operação unária? É a operação com um único autômato. Então, vamos considerar que G é o autômato do sistema. Então, G é igual a X, que é o conjunto de estados, sigma, conjunto de eventos, F é a função de transição de estados, X0 estado inicial e Xm de estados marcados. Vamos ver a primeira operação unária. É tomar a parte acessível de um autômato, representado por esse AC de G. Então, a parte acessível de um autômato é esse autômato aqui, ó, em que eu tenho conjunto de estados XAC, conjunto de eventos, o mesmo conjunto de eventos sigma da planta original. A função de transição é diferente. X0 é o mesmo estado inicial e o conjunto de estados marcados é o XMAC, que também é diferente. Bom, vamos começar com o conjunto de estados. O conjunto de estados é o XAC. Ele é um subconjunto de X. E como é que ele é obtido? O XAC ele é formado por todos os estados X, pertencentes a X, tal que existe uma sequência S da linguagem gerada por G e que X é igual a f de x0s, ou seja, essa sequência S, partindo do estado inicial, alcança esse estado X. Quais são os estados que formam o XAC? São os estados que são alcançáveis a partir do estado inicial. É isso que está sendo dito aqui. Então, os estados acessíveis são todos aqueles que são alcançáveis a partir do estado inicial. E a função de transição? A função de transição ela é obtida a partir da função de transição de G, só que ela tem um domínio que vai ser o XAC cartesiano sigma, ou seja, eu vou restringir somente os estados acessíveis. Então, eu tenho que a função FAC de x sigma ela é igual ao f de x sigma se x é acessível. E vai ser indefinido caso contrário. E estados marcados? Vou considerar como estado marcado, da parte acessível, os estados marcados e acessíveis. Então, está representado aqui por essa interseção. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse autômato G aqui. Eu tenho 4 estados, x0, x1, x2, x3. E observe que o estado x0, x1 e x2, eles estão alcançáveis a partir do x0. O x0, obviamente, é alcançável. Se eu fizer epsilon, eu estou no estado x0. O estado x1, a partir de x0, se eu faço A, eu alcanço. O x2, se eu fizer A e seguida B, eu alcanço. Então, eles são alcançáveis a partir do estado inicial. Então, eles são acessíveis. Já o estado x3, ele não é alcançável a partir do x0. Então, o x3 não é acessível. Então, o x3, ó, ele está na diferença. Essa barra aqui, né, invertida, ela representa diferença de conjunto. O que significa isso? O x menos XAC são todos os estados de x que não pertencem a XAC. É a diferença. E ele é formado, então, pelo x3. Então, o x3 não é acessível. Então, o que significa tomar a parte acessível? Tomar a parte acessível é eliminar os estados não acessíveis e as transições relacionadas e deixar o que sobrou. Então, aqui no caso, eu teria que eliminar o x3 e a transição associada ao x3, restando, então, esse autômato aqui, que é a parte acessível de G. Mas por que eu teria, no modelo de um autômato, um estado não acessível? Não é naturalmente intuitivo você modelar assim, mas pode ser que estados não acessíveis apareçam em determinadas operações. E como eles não são acessíveis a partir do estado inicial, você vai querer retirar esses estados. Então, por isso torna-se importante a operação de tomar a parte acessível. Vamos ver agora uma outra operação, a parte coacessível. A parte coacessível ela tem essa notação aqui, ó, é o coac de G. Isso também é um autômato. É esse autômato daqui, ó, em que eu tenho x coac são os estados da parte coacessível. Sigma é o mesmo conjunto de eventos da planta original de G. Então, tanto a parte acessível quanto a parte coacessível não alteram sigma, o conjunto de eventos. A função de transição f coac. O estado inicial agora pode existir ou não, pode ser definido ou não. E estados marcados é o xm. Então, como é que eu defino parte coacessível? É definido aqui, ó. Esse x coac ele é formado pelos estados que pertencem a x, tal que existe uma sequência S em sigma estrela, e f de xs pertence a xm. O que significa isso? São os estados que, a partir dele, eu sou capaz de alcançar um estado marcado. Agora, então, o que é importante são os estados marcados. E os estados coacessíveis são aqueles que eu consigo alcançar a partir deles estados marcados.
Então, a função de transição ela também fica com domínio reduzido. Então, agora eu vou do x coacessível cartesiano sigma no x coacessível. E ela é definida dessa forma. Ela é definida igualzinho à função f de x sigma, se x é coacessível. E é indefinido o caso contrário. E o estado inicial? O estado inicial ele pode ser definido se o estado inicial da planta ele era coacessível e vai ser indefinido o caso contrário. Então, ele pode não ser definido. Vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo, eu tenho esse autômato G aqui. E aqui eu tenho marcado só o estado x2. Então, quais estados que, a partir dele, eu sou capaz de alcançar esse estado x2 marcado? O x0, se eu faço AB, eu alcanço, então x0 é coacessível. x1, se eu faço B, eu alcanço, então o x1 é coacessível. O x2, obviamente, é coacessível. O x3, ele é coacessível. Porque se eu fizer a sequência A, B, eu alcanço o x2. Ele não é acessível, mas é coacessível. E o x4 e o x5? Esses, se eu alcanço, eu não consigo mais alcançar um estado marcado. Então, esses não são coacessíveis. Os estados coacessíveis são x0, x1, x2, x3. E x menos x coacessível, seus estados não coacessíveis, são x4 e x5. E quando eu tomo a parte coacessível, o que eu faço? É como se eu eliminasse esses estados e as transições associadas a ele. Então, o que sobra é a parte coacessível. A última operação que a gente vai ver é a operação de trim. O trim nada mais é do que tomar a parte acessível da parte coacessível, ou, igualmente, tomar a parte coacessível da parte acessível. Então, nesse caso, essa parte aqui já era coacessível. Se eu tomar a parte acessível disso, eu eliminaria o x3 e essa transição. Então, eu retorno x0, x1, x2. Esse é o trim. Então, essas são as operações unárias que a gente vai ver. Na próxima aula, vamos falar de operações de composição.